Fala pessoal, eu sou Juliana Trentini do canal Fala Fono, hoje fazendo uma externa pra vocês, porque o frio deu uma trégua, eu resolvi vir do lado de fora, tinha mais luz. Mentira, na verdade as crianças estão dormindo e eu não quero que eles acordem de jeito algum, senão eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Então minha saída foi dar uma escapadinha aqui pra fora, pra conversar com vocês um pouco. A gente já conversou sobre a amamentação, sobre as primeiras palavrinhas que são reflexas, sobre a imitação. E seguindo nessa sequência, eu queria conversar um pouco sobre a fase que dá um clique na cabeça das crianças, que é a fase que elas percebem que a palavra tem duas partes. Ela tem um som ou uma escrita e um significado. Quando isso acontece, as crianças começam um trabalho incessante de categorização. Elas começam a categorizar as coisas para conseguir entender ao que as palavras se referem. Por exemplo, quando você aponta um relógio para a criança e fala, isso aqui é um relógio. Para a gente é muito óbvio, mas para a criança um relógio pode ser redondo, quadrado, pode ser de pulso, de parede ou até aqueles que ficam em pé, que são pendulares. Isso tudo deixa ela muito confusa. Como é que tantas coisas podem significar um relógio? Então ela começa essa classificação. Minha filha, por exemplo, ela adora coelhinhos, então ela fala bunny, ela chama coelhinho de bunny. Não sei se você já viu Pernalonga, mas ele é muito diferente de um coelho na vida real, que é muito diferente do coelhinho de pelúcia que ela tem. Então, ela tem que tirar características desses objetos para conseguir classificar todos eles como sendo a mesma coisa. E para isso, as crianças começam a elaborar hipóteses. Por exemplo, eu acredito que a hipótese da minha filha é de que coelho seja qualquer coisa que tenha duas orelhas compridas. E ela está indo bem nesse caminho, ela já consegue identificar um coelho, independente de seja desenho, um animal de verdade ou de pelúcia. Então, nessa elaboração de hipóteses, por exemplo, ela já fez alguns enganos que me ajudam a entender como que ela está nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu mostrei para ela uma forminha de cortar massinha que tinha formato de lua. Ela olhou para aquele forminho e eu falei, o que é isso? E ela respondeu, banana. Nanana, é como ela chama a banana. Então a hipótese dela é de que qualquer coisa naquele formato de meia lua, assim um pouco mais curvadinha, é uma banana. A outra hipótese que ela tem, que eu achei muito fofinha, era um livro de formas. Então eu mostrei para ela um triângulo e ela apontou e disse pizza, pizza. Então ela acha que qualquer coisa que seja triangular é pizza. Isso mostra pra gente e ajuda a gente a tentar entender como que ela tá nesse processo, né? Porque uma vez que a gente já passou por esse processo, a gente não consegue olhar para uma pizza e não pensar que ela é uma pizza. Mas às vezes a gente tá apontando para um pedaço de pizza e a gente põe o nosso dedo bem em cima do pepperoni e fala pizza. E ela tem que entender que a gente não está se referindo ao pepperoni, mas sim a um pedaço inteiro de pizza. Isso não é simples. As crianças agem como pequenos detetives e aos poucos vão desvendando o significado das palavras. E esse processo é muito natural para um ser humano. É um processo que nos torna humanos. A aquisição de linguagem é o processo que nos torna humanos. Existe um mito que eu já ouvi muitas vezes, pais falando assim, meu filho não aprende a falar porque ele tem preguiça de falar. Ele não tem vontade de falar. Ele não quer falar. Isso é um mito. As crianças não aprendem a linguagem, elas são aprendidas pela linguagem. O cérebro humano é composto de uma tal forma que ele é feito para procurar significado e sentido em tudo. A criança não tem escolha de aprender a falar ou não. Existem diversas correntes e vários teóricos que falam sobre a aquisição de linguagem, mas a maioria deles concorda nesse ponto. A aquisição da linguagem não é voluntária. A linguagem apreende a criança e ela não tem escolha a não ser procurar sentido e significado em tudo. Esse vídeo não tem a pretensão nem a capacidade de substituir a avaliação e a terapia fonoaudiológica, e mesmo a orientação individualizada que pode ser tão rica e importante. Se você tem dúvidas quanto ao desenvolvimento da fala e da linguagem do seu filho, procure o pediatra, converse com ele, procure um fonoaudiólogo de confiança. Eles vão poder te auxiliar nisso. De 1 a 3 anos, quando eles começam a falar as primeiras palavrinhas, muitas vezes só a mãe e o pai são capazes de traduzir o que o filho está dizendo, de entender o que aquilo quer dizer. Porque a criança não vai falar, eu quero dormir, eu quero comer. Ela vai falar coisas como mimi, me. E a mãe ou o pai vão ter que fazer esse trabalho de tradução. Gradativamente, até os 3 anos, as crianças já podem ser compreendidas por um adulto aleatório. Vamos para as dicas de hoje do canal. Dica número 1. Paciência. Muita paciência. Você vai precisar repetir para o seu filho 1 zilhão de vezes cada coisa,
cada bichinho, o som de cada animal, cada parte do corpo, cada cor, até que ele seja capaz de aprender. E isso vai exigir muita paciência. Faça isso de forma natural. Por exemplo, se sua criança fala papato e aponta para o sapato, você não vai falar assim, não é papato, é sapato, sapato. Isso é ensinar ela artificialmente. Você vai ensinar ela no contexto. Por exemplo, vamos todos pôr os sapatos? Aí pega o sapato dela, ela vai falar papato, você fala isso, sapato. Ótimo. Você já falou para ela como é a forma certa, você está falando sapato, você não está falando vamos pôr o papato. E a criança vai falar papato e vai lapidar essa palavra até ela conseguir finalmente, dali uns anos, conseguir falar sapato. A segunda dica é, agora que a gente já sabe que a criança não tem opção e que não é preguiça dela, esse não é o motivo para a criança não falar, é importante que vocês saibam que a linguagem tem dificuldade de se desenvolver sob pressão. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar pressionando seu filho a falar, a repetir, enchendo ele de pergunta, isso pode inibir um pouco o desenvolvimento da linguagem. Então não faça isso, deixa que a coisa aconteça naturalmente, tenha paciência, tente entender o que ele está falando e continue repetindo as coisas, ensinando para ele, lendo livrinhos, estimulando. Bom pessoal, por hoje é só, eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo. Se tiverem sugestões para o canal também, quem gostou curte, compartilha, se inscreva e continue seguindo o nosso conteúdo. Beijos e até a próxima!